a gente falou sobre o plano na última aula e introduzimos a situação quando você tem campos harmônicos, né? Só relembrando rapidamente do final da aula. Para campos harmônicos, nós temos as grandezas físicas, né? Digamos, por exemplo, o campo elétrico, né? Físico é o campo redondo, descrever como uma parte real, e um fasor, né? Que só depende, vou botar assim, só depende das coordenadas espaciais, e nós sabemos a priori a variação temporal que é harmônica, né, no tempo, numa frequência angular ômega. Com isso, as equações de Maxwell ficaram, na prática, né, onde aparece derivado no tempo, você substitui o campo físico e multiplica por J ômega e coloca o fasor no lugar. Então, ficaram as equações de Maxwell dessa forma agora. Não tem mais, as equações de Maxwell só dependem das coordenadas espaciais, escritas inteiramente em termos dos fasores, né? Em que está implícito agora que todas as funções são funções das coordenadas x, y, z. E a dependência temporal já é conhecida. Observe, né? dt, agora saiu a função redonda, entrou j ômega d. Divergente b igual a zero. Relações constitutivas permanecem as mesmas, né? D fasor agora é ε0e mais P. B fasor igual a μ0 H mais M. M agora é também fasor, todo mundo fasor, né? Magnetização, polarização, campo elétrico, densidade fluxo elétrico, magnético, densidade fluxo magnético. Ele falou também que média no tempo de grandezas físicas, né? A média do produto de dois vetores, por exemplo, vetor F no tempo, produto escalar com vetor G no tempo, falou isso na última aula, a média que é 1 sobre T, onde T é o período, integral num período, né? 0 a T, por exemplo, de F de T, né? F vezes G dt. Quando você conhece a dependência temporal, ou seja, no regime harmônico, isso, T aqui no caso é 2π sobre ômega, o período de cada oscilação, o tempo. Então a gente falou que isso dá, né, 1/2, ou melhor, a parte real de 1/2 do produto, aqui seria o produto escalar, né, no caso, do produto escalar dos fasores F com G conjugado, né? É assim que ele determina. Sabe? Se eu quisesse calcular, bom, o valor médio do produto vetorial de duas grandezas temporais vetoriais seria a regra semelhante. Parte real de 1/2 de F vetorial G conjugado. Tá? Então, média temporal de funções temporais de produtos cruzados, ela com ela mesma, tá certo? Por exemplo, né? O valor médio de F escalar F, né? É a parte real, de 1/2 de F escalar F conjugado, que dá a mesma coisa que 1/2 do módulo de F ao quadrado, né? Módulo de F, lembrando, é F produto escalar com o conjugado dele, né? A gente alertou isso na última aula também, certo? Ok? Isso é importante porque tem energia, sempre tem um produto de grandezas de campo.
a gente precisa calcular o valor médio de energia, de potência, de um bocado de coisa. Então é importante saber fazer essas contas no regime harmônico, né? Então, nós no capítulo 6 da aula, do curso da Magnum, falando sobre o teorema de Poynting, né? Escrevemos definimos a diferença, mas vamos agora fazer no regime harmônico. Vou falar sobre isso. Teorema de Poynting. Regime harmônico. Então, lembrando, nós derivamos na aula, no capítulo 6, cadê? Acho que está aqui. Nós derivamos no capítulo 6 a equação de balanço, né? Ou seja, essa é a equação que dá o teorema de Poynting de forma pontual e essa aqui dá a forma integral do teorema de Poynting. Está pequenininha aí, eu vou reescrever aqui, tá certo? Em forma diferencial, menos divergente do vetor S redondo, certo? Igual a produto escalar de E redondo com J, né? mais essa quantidade aqui, mais essa E escalar dB dt, isso é no regime temporal, mais H dB dt. Né? Essa é a forma diferencial, né? Quem é S? Bom, S é o vetor de Poynting, que tem como definição S igual a produto de E vetorial H. Né? S tem dimensões de densidade e potência, ou seja, watts por metro quadrado. Né? Então, isso, se você calcula a forma integral do teorema de Poynting, aplica a teorema de divergência, você vai ter que o fluxo para dentro de uma superfície fechada. Está aqui embaixo. O fluxo do vetor de Poynting para o interior de uma superfície fechada, digamos que o elemento de área é d sigma, então menos, né? O interior é igual à integral de volume de E escalar J. Nós já falamos isso no capítulo 1, né, que esse produto escalar aqui tem a ver com o trabalho realizado pelo campo para movimentar cargas. Né? Então, a dissipação de energia, as cargas colidem, aquece o material. Né? Então, isso é uma forma de perceber que isso aqui é a potência consumida para movimentar cargas e para variar a energia, que é o segundo termo que aparece aqui, mais integral de volume, né, dessa quantidade, integral de volume de mais H dB dt, né? Então essa é a forma integral. Daqui para cá você integra o volume, aplica o teorema de Gauss e fica esse fluxo aqui. Tá? Então a questão é como é que a gente tem esse teorema agora no regime harmônico, né? Lembrando que o valor médio do vetor de Poynting, né, de acordo com a nossa conceituação, se S é vetorial H, né, então o valor médio dessa quantidade o valor médio de S é igual ao valor médio de E vetorial H, que a gente acabou de falar. Isso aqui é a parte real de 1 meio e E vetorial H conjugado, é a regra, né? Cálculo do produto vetorial dos fasores no regime harmônico, dividido por 2, você tem aí o valor médio, né? Certo?
Bom, ah, se a gente fizer a mesma conta que foi feita lá, né? A gente vai agora a grandeza de interesse. Então, observe, né? A grandeza de importância para a determinação de valor médio é essa quantidade aqui, E vetor H conjugado. Tá? É isso aqui. Ó. Por quê? Porque se eu tirar a parte real disso aqui, eu tenho o valor médio da densidade de potência. Então, eu vou trabalhar com essa grandeza e determinar o que é, né? Divergente de S, que está aqui embaixo. Tá? Tem aqui o marcador. Então, nós vamos calcular o divergente desse vetor. Ou seja, o vetor de Poynting complexo é definido por essa expressão, tá? Por que ele é importante? Porque a parte real dele dá a potência ativa que foi para dentro, né, integrada na superfície da potência ativa. Né? Então, vamos calcular o divergente desse vetor, que é o número complexo, que ele vai tentar interpretar. Né? Que é o meio divergente de E vetor H conjugado. Então, a gente calcula isso aqui, expande, né? Expansão disso aqui é uma identidade vetorial e aparece aqui vários termos. Um deles é o rotacional de E, que nós temos a equação de Maxwell, o rotacional de H conjugado, né? E assim por diante. Né? Isso aqui está sendo reescrito. Né? Rotacional de E, nós sabemos isso aqui dá J ômega menos J ômega B. Rotacional de H dá J, né? Mais J ômega D. Conjugado vai dar o quê? J conjugado menos J ômega D conjugado. Tá? Então, quando a gente calcula o divergente de S, no fundo vai dar, fazendo umas continhas, né? Por isso que aparecem esses termos aqui. Por exemplo, né? Esse termo aqui, está aqui, né? E assim por diante. J conjugado aparece aqui em cima, tá? Produto escalar com E, né? Está aqui embaixo, tá? Bom, enfim, fazendo as continhas, aí você tem agora essa equação que dá a forma diferencial, né, do teorema de Poynting no regime harmônico. Então, o que aparece aqui de importância é quando lá tinha E vetorial H, né, E escalar J, aliás, nós tínhamos E escalar J, né, que está aqui, tá? A grandeza equivalente que vai ser utilizada é o E escalar J conjugado, tá? Porque o valor médio de E escalar J é parte real de um meio disso aqui. Observe que sempre esse meio está aparecendo, tá? E aqui você tem o fator de 2, né? Ficou 4 e ficou 2 aqui, tá? Então, lembrando, a energia elétrica, a densidade de energia no tempo é 1 meio de D escalar E. A densidade de energia magnética é 1 meio de B escalar H. Tá? Então, o valor médio da energia, certo? É 1 meio, é a parte real de 1 meio, né, disso aqui, certo? Acho que é D conjugado no caso lá, né? Vai dar D conjugado, né? O jeito que fica lá fica D conjugado. Então, a grandeza de importância, né, que é a parte real de 1/4, né, de D conjugado, né? Está aqui, né? Então, se
O valor médio da energia elétrica é o quê? Né? É 1/4 da parte real de ED conjugado. Né? O valor médio da energia magnética, densidade de energia magnética, é 1/4 de B escalar H conjugado. Está aqui. Né? Então, o que nós temos aqui? Né? A gente define essas grandezas que são complexas. Densidade de energia, que não é uma densidade de energia física, elétrica, né? É um número complexo, certo? Porque esses números são complexos e a gente não sabe exatamente o que vai dar aqui, parte real imaginária. Mas qual a importância dessa grandeza complexa WE e WM, que são números complexos? Qual a importância delas? A parte real delas dá a densidade de energia elétrica, certo? A parte real de WM dá a densidade de energia magnética. Certo? Então, são essas as considerações que a gente tem que observar. Então, ou seja, o que acontece? O teorema de Point aqui, só para vocês terem uma ideia, né? Isso aqui dá, na realidade, menos divergente de S, em forma diferencial, né? Menos divergente de S igual a 1/2, né? De EJ menos J, 2 ômega, né? 2J ômega. Isso aqui é o quê? Densidade de energia elétrica complexa, que a gente chama de WE. Essa grandeza aqui, ó. Complexo, viu? Isso não é redondo, não. Isso aqui é reto, certo? Menos WE. Vai entender muito bem por que é essa diferença, tá? A diferença de energia elétrica armazenada com energia magnética, lá no capítulo 12, quando fala em ressoadores. A gente vai ver exatamente o que acontece quando essas coisas são iguais, né? Você sabe de energia reativa, né? Capacitiva, indutiva, né? Então, se a energia é mais elétrica, o sistema é mais capacitivo. Essa é a interpretação que dá. Ele armazena mais energia elétrica. Se é mais magnético, ele é mais indutivo. Ele é mais um indutor, digamos assim. Tem mais indutância. Então, quando você tem frequências, né, as características do dispositivo podem, numa frequência, ser capacitiva, na outra ser indutiva. Dependendo dessa diferença, que pode mudar, dependendo da frequência que você usa. Né? Então, o dispositivo pode ser totalmente diferente de uma frequência em relação à outra. Então, esse é o teorema de Point em forma diferencial, com a definição adequada aí das densidades de energia complexas, que são 4. Né? E se a gente faz a integração disso, né, a gente obtém essa relação, né, que segue a mesma derivação que a gente fez anteriormente. Né? O fluxo para o interior de uma superfície fechada do vetor de Point complexo é essa quantidade aqui, tá? Que tem algum significado. A parte real tem um significado, que é a potência ativa dissipada. Né? E tem esse termo aqui, que é a diferença de energias elétricas e magnéticas, em que WE e WM, maiúsculo, né? É a integral de volume da densidade de energia complexa, e WM, a energia magnética complexa é a integral de volume da densidade de energia complexa, WM. Né? Esses são o quê? 1/4 de ED conjugado, 1/4 de BH conjugado. Né? Muito bem. Então, o teorema de Point agora é esse aqui. Tá? Só lembrando. Né? Saímos do regime temporal. A partir de agora, ele vai ficar falar em regimes cuja variação do tempo é harmônica. Ele vai trabalhar com fasores. Uma vez determinado fasor complexo, você determina a grandeza física de que forma? Determinou o fasor complexo, pega o campo, digamos que seja o campo H, fasor, vai ter 3 componentes, cada componente de número complexo. Certo? Você calcula o campo físico como? O campo físico é a parte real de H exponencial de J ômega T. Daí a função temporal aparece e você vê como é que oscila no tempo e no espaço. Tá? Muito bem. Bom, a gente falou sobre a onda plana em geral, vamos ver qual é a solução. Agora ele tem capacidade de determinar a forma específica da onda, de que forma ela varia com x, y, z, porque ele já sabe como ela varia com o tempo.
no regime harmônico. Né? Vamos ver. Então, voltando aí à nossa situação original, em que nós estamos longe das fontes do campo, né? Ou seja, na ausência de fontes do campo, as equações do regime harmônico ficam como rotacional de E. E você está no vácuo, né? Epsilon 0 e μ0 são os parâmetros. Isso aqui vai dar menos J ômega μ0 H. Divergente de E igual a zero. Que D igual a epsilon 0 é, né? Rotacional de H igual a J, aqui dá zero, mais J ômega D. Que é J ômega, epsilon 0 é. Lembrando aqui, D, epsilon 0 é, fazores, né? B igual a μ0H, né? Estamos no vácuo, sem fonte. Estamos longe da perturbação, está analisando o desempenho da onda divergente de H, que é dividido de B, dá zero, né? Tá? Muito bem, se a gente fizer aquele procedimento que a gente fez da outra vez, por exemplo, aplicando o rotacional de E, vai ter o quê? Gradiente do divergente, né? Menos Laplaciano. Pega essa equação aqui, faz isso aqui. Daí vai aparecer rotacional de H, que é de volta relacionado ao campo elétrico. Então nós chegaremos numa equação diferencial de segunda ordem. Faz essas continhas aí, tá? Que é essa equação aqui, a equação que se chama a equação de Helmholtz. Então, a gente vai ter uma equação diferencial para E ou para H, que é a equação... Não é a equação da onda, viu, pessoal? Não confunda. É a equação de Helmholtz. O que é essa equação? A equação do tipo Laplaciano de E mais... Aparece um parâmetro que chama de K0 ao quadrado E, que vem das parâmetros que estão nas equações, igual a zero. Mesma coisa para H, tá certo? Se eu fizer para H, eu obtenho a mesma coisa. Mesma equação. E e H são governados por uma equação diferencial dessa forma. É Laplaciano da quantidade vetorial, mais um parâmetro, certo? Real, vezes a equação positiva, dá zero. Esse K0 é o que a gente chama de número de onda. Né? E o número de onda é medido em unidades de metro a menos 1, sistema internacional. Tá? E ele veio, né? Ele é ômega raiz de zero, são zero. Se a gente mexendo nas equações, porque K0 ao quadrado dá ômega 2 μ são zero. Ou seja, ômega sobre a velocidade da luz no vácuo. Tá? Então, o número de onda é ômega sobre C. Tá? Isso aqui é tempo a menos 1, isso aqui é comprimento sobre tempo. Tá? Então dá 1 sobre comprimento. Número de onda no vácuo. Ou seja, em resumo, né, você mexendo no regime harmônico, chegamos na equação de Helmholtz, que governa qualquer componente de campo. Né? Então, tanto para H quanto para E, você tem a mesma equação. Né? E se você quebra E e H em componentes cartesianas, né, escreve, por exemplo, E igual a X mais Y mais Z. Se eu calculo o Laplaciano de E, né, vai dar, esses vetores são constantes, o Laplaciano não atua sobre os vetores, vai dar AX
Tá? Você tem Laplaciano de E isso. O outro parâmetro da equação é K0 ao quadrado E, é simplesmente K0 ao quadrado vezes, né? É x a x, né? Mais a y é y, mais a z é z. Quando eu junto essas duas coisas, Laplaciano de E mais K0 ao quadrado E, então eu boto em cada componente, vai ter ax Laplaciano de ax mais K0 ao quadrado de ax. Na componente y vai ser algo parecido na componente z. Daí igual isso a zero, então eu faço cada componente igual a zero. Então você resulta numa equação do tipo Laplaciano da iésima componente do campo mais K0 ao quadrado, iésima componente do campo é zero. Tá? Mesma coisa para H. Laplaciano da iésima componente de H mais K0 ao quadrado, iésima componente de H é igual a zero. Então a equação que nós temos é uma equação escalar, no fundo, né, para cada componente. Basta resolver uma componente, eu vou ter mais ou menos a ideia da solução geral. Então se eu chamo essa componente EI ou HI, tá? Tanto faz. Chama isso aqui dessa função que vai definir esse psi aí. Tá? Chama isso aqui de uma função psi. Qualquer componente chama de psi. Então a equação que a gente quer resolver é Laplaciano de psi mais K0 ao quadrado psi igual a zero. Estamos no sistema de coordenadas cartesianas e vamos procurar soluções, né? São as soluções que podem ser usadas como base de funções para outras soluções. Tá? É isso que acontece quando você analisa uma função arbitrária e decompõe essa função em uma base de funções. Por exemplo, decomposição em série Fourier ou em transformada de Fourier, né? A base de funções são funções harmônicas. Né? Então, é isso que a gente quer fazer aqui. Vamos procurar soluções que sejam fatoráveis, né, como produto de três funções. Já viram isso lá na era do Mag 1, né? Agora são funções tridimensionais. Né? Vai tentar procurar, né, quais são as características de soluções desse tipo. E muitos problemas podem ser resolvidos utilizando essas soluções que a gente vai ter aqui como base. Né? Aquele problema é que a geometria que confina a onda, por exemplo, se encaixa no sistema de coordenadas que a gente está falando. Está considerando. Então, Laplaciano em cartesianas é d2 dx2, né? Soma das derivadas segundas. E a derivada segunda em relação a x dessa função é só a derivada de f. Né? Em relação a y é só a derivada de g, em relação a z é só a derivada de h. Então isso aqui vai dar, se a gente jogar nas expressões, vai dar algo assim, né? GH d2f dx2 mais FH d2g dy2 mais FG d2h dz2 mais K0 ao quadrado FH igual a zero. A gente faz o mesmo artifício que a gente fez lá no caso da do problema de valor de fronteira, divide por FH, você fica com funções do tipo sobre F. Ficamos dessa forma, certo? Lembrando, né? Isso aqui é uma função só de x. Essa é uma função só de y. Isso aqui é uma função só de z. Está dizendo que ele está somando três funções de variáveis independentes e está sempre, a combinação está sempre constante. Né? Se fizer uma análise passo a passo, como a gente fez lá, o problema de valor de fronteira, ele pode mostrar, né, que essa possibilidade aqui só vai funcionar se cada termo for uma constante. Se cada termo não depende de nada, você sempre poder combinar, mudar,
uma combinação igual a uma constante. Tá? Eu posso, por exemplo, isolar isso de um lado e botar isso aqui do outro lado. Né? Eu tenho, bom, uma função de xy é igual a função de z, qualquer que seja xyz. O que eu vou concluir? Essa função de xy é constante, essa função de z é constante. Eu vou fazendo isso novamente até chegar a essa conclusão aqui. Que cada função dessa é uma constante. Essa constante tem que ser tal que a soma, né, a soma dessas três coisas dê igual, né, se eu passar isso para o outro lado, né, tem que dar igual a menos k0 ao quadrado. Isso aqui é um k. K0, né? Então eu vou escolher essas constantes, né, como sendo uma primeira escolha, números reais, tá certo? Depois a gente vai ver o que aconteceria se não fosse reais. Né? Coisa mais simples. Primeiro, um número real, kx. Vou botar já ao quadrado aqui, porque isso vai facilitar a álgebra depois. Tá? Kx é real, kx ao quadrado é real. Tá? Positivo, né? Menos kx ao quadrado é sempre negativo. Só se k fosse imaginário, aí não dava, né? Mas ele está dizendo que ele é real. Tá? Então aqui vai dar menos ky ao quadrado, e aqui menos kz ao quadrado. Ou seja, igualando essas combinações de derivada e função a esses constantes, então eu tenho que ter essas constantes tal que a soma dos quadrados dê menos kz ao quadrado. Ou, quer dizer, a soma do menos, ou seja, elas estão amarradas. Né? A soma dos quadrados da kz ao quadrado. Essa é a primeira relação importante. Né? Quando você escolhe essas constantes de separação, elas estão amarradas. Né? Tá? Soma dos quadrados da kz ao quadrado. Primeiro, né? Então, cada constante k dessa tem a mesma dimensão do número de onda, ou seja, meta menos 1. Tá? Então, as equações diferenciais que nós obtemos, por exemplo, sobre f igual a menos kx, né? Então, igual a menos fkx daria a soma, né? Equações semelhantes para GH, né? D2F, D2G, DY2, mais KY, a outra constante, G, a zero, mesma coisa para H, né? D2H, né? E com esses coeficientes reais, né, isso aqui no número positivo, nós sabemos que essas funções, essas equações são conhecidas, né? Elas têm como solução as funções de seno e cosseno. Né? E com um fator de escala, que é essa constantezinha que aparece aqui. Por exemplo, para f, nós teríamos aí. Professor, para f, f de x, uma combinação linear, vou colocar dessa forma, de cosseno de kx vezes x, seno de kx vezes x. Né? Combinação linear dessas funções. A gente vai escolher uma combinação específica que vai nos ajudar a interpretar melhor a solução. Quem sabe que a solução vai ser onda, né? Porque ele falou que a equação da onda é a solução onda, que se propaga. E a gente vai ter uma facilidade de interpretar essas ondas usando uma combinação específica que é a combinação de exponenciais complexas. Em vez de usar cosseno e seno, fica mais simples você usar uma função só que tem as duas, que é função exponencial de mais ou menos, né, jkx. Você sabe que se eu combinar essas duas exponenciais que estão aqui, eu tenho cosseno seno. Tá? Então eu posso usar combinações dessas duas funções. A gente vai usar uma delas primeiro, para cada solução. Aqui também, né, exponencial de mais ou menos jky, y. E aqui também, exponencial de mais ou menos jkz. Né? Então nós teríamos aí a solução para psi, produto dessas três quantidades. Né?
teria aí a função psi teria algo dessa forma, né? Produto de exponenciais é somar os argumentos, né? Você teria exponencial de J essas combinações, né? Kx mais ky mais kz, ou mais, menos, mais, o que você quiser, certo? A gente vai escolher uma específica e a gente vai ver que todas elas são obtidas dessa uma específica. Vamos escolher uma específica em que todos os sinais são negativos, certo? Okay? Então, essa é a solução geral. Então, vamos escolher especificamente uma solução, que é escrita dessa forma. Vou botar aqui. Ou seja, uma componente de E ou de H, né? São 3 componentes de E, 3 de H, e cada componente tem como solução geral. A Traus começou a fazer o mesmo fenômeno do semestre passado. Eles fazendo o que eu estou fazendo. Então, uma combinação, né, específica A, F, né? Psi F, exponencial de menos J. Aí tem o que aqui? Kx vezes x, mais ky vezes y, mais kz vezes z. Né? Então vamos definir. Bom, nós já sabemos que o vetor posição no espaço 3D é x mais y mais z. Vamos definir então um vetor para a gente calcular isso aqui, né, como produto escalar, que é o vetor de onda. O que é o vetor de onda? Bom, seria um vetor cujos componentes são kx, ky e kz. Então, o que nós temos aqui? Bom, primeira coisa, qual é o módulo de K? Bom, as componentes são reais, tá? O módulo de K é quem? Nesse caso, como K é real, certo? É K, escalar K, raiz quadrada, né? Vai dar kx ao quadrado, mais ky ao quadrado, mais kz ao quadrado, raiz quadrada. Isso aqui é kz ao quadrado, isso aqui vai dar kz. Módulo do vetor de onda é o número de onda no vácuo. Está no vácuo. Né? Então, K é o vetor de onda, dimensão metro menos 1. Módulo de K é K0. Componentes de K são kx, ky e kz. Bom, dessa forma, a expressão para psi fica super simples. Né? F menos JK escalar x. Tá? Observe que agora eu não preciso me preocupar com sinais que eu colocar aqui na frente, certo? É o vetor K quem vai dizer como é que é a solução. K pode ter um mais kx menos ky mais kz. Pode ser que ele... Quem define é essa propriedade de K. Então as combinações que eu tenho aqui, todas as combinações possíveis estão dentro de K. Depende das componentes de K. Não se mais preocupar com o sinal. Basta eu usar só essa solução, menos. Se eu quiser saber, bom, como é a solução se fosse mais, é botar menos K no lugar. Então a solução para psi ficou dessa forma. Psi é igual a F exponencial de menos J K escalar x. Essa é a solução específica. Né? Bom, qual é a solução para o campo elétrico? Cada componente tem como solução algo desse tipo aqui, certo? Então, o campo elétrico fica como solução E igual a componente x, vamos chamar de A, exponencial de menos J kx, a direção x, né? Componente y vai ser um B, mesma função, é a mesma relação. Né? Componente Z, ou seja,
algo assim, né? Isso aqui é um vetor cuja dimensão é dimensão de campo, um vetor constante. Então, a solução para o campo elétrico é um vetor constante, exponencial de menos jk escalar x. Né? Para H, qual é a solução? Bom, mesma coisa. H vai ter como solução um H0, né? Essa é a solução. Só que esse H0 tem uma relação com o H0 que a gente vai falar melhor, certo? Mas só para mostrar, né? A solução é super simples, é um vetor constante, né? Exponencial de menos jk escalar x, né? Certo? Bom, então agora a gente tem uma solução. A gente não falou na aula anterior, a gente tem uma solução que a gente não sabe a forma, que a gente não sabia a variação no tempo. Ele está dizendo, ó, se a variação no tempo for harmônica, a variação no espaço também vai ser harmônica. Então variam harmonicamente no espaço. No instante de tempo, se você olhar a dispersão de campo, ele está variando periodicamente no espaço. Depois varia menos depois vai variando. Vamos olhar com mais calma isso aí, né? Olha para o campo elétrico, certo? Vamos admitir por simplicidade, né, que o E seja real, certo? E0 seja real. O campo físico seria quem? Parte real vezes E elevado a J ômega T. Esse é o campo físico, tá? Se E0 é real, né? Esse fica E0, parte real, exponencial de J, ômega T, menos K, escalar X. Tá? E a parte real dessa exponencial é a função cosseno, né? Aí está a função, certo? É uma função cosseno de 3 variáveis, de 4 variáveis, né? Num determinado ponto do espaço, isso aqui é constante, dá a função do tempo que varia harmonicamente. Se T é constante, isso aqui é uma função do espaço que varia harmonicamente com as 3 coordenadas. Certo? Só por simplicidade, né? Vamos orientar. K é um vetor de onda, que é especificado, como eu falei na aula anterior, você tem um laser, aponta para uma direção, bom, K vai ser esse vetor, para onde você está apontando, o emissor está apontando para lá, vai sair a radiação para lá, né, dessa forma. Então K ele é definido pelo emissor, é um vetor que é definido por quem emite a radiação. Tá? Suponha que eu pegue o K e alinhe na direção de X, ou melhor, se eu pego o X e alinhe na direção de K, tudo faz. Né? Então o K está aqui, certo? Como é? Perder a paridade aonde? Ah, está ao contrário aqui, né? Isso aqui é para ser o contrário. Pode ser. Tanto faz, né? Porque é a pessoa conselho. Mas o certo aqui, certo? Ele está aqui, ômega T menos que certo? Mas para a gente poder interpretar, vamos usar essa aqui porque fica mais fácil, certo? Então eu pego o X e K, oriento na mesma direção, tá? Então, K escalar X vira o quê, né? Módulo de K, K0. E X é o módulo de X, é X. Tá? A variação espacial ao longo do vetor de onda. Né? Tá? Então, essa fica a função de uma variável, né? Cosseno de K0x menos ômega T. Bom, em T, vou botar T igual a 0, certo? Para a gente ver, tira uma foto e observa essa função, né? Esquece um pouquinho a natureza vetorial, suponha que isso aqui seja numa direção do espaço só, o vetor tem uma direção só, mas é importante olhar essa função aqui, como é que ela varia no espaço, né? Ela varia
A gente precisa entender esse conceito agora, porque o K0 vai ter um significado mais detalhado agora, né? É uma função senoidal tradicional, está aqui, ó. Aqui estão os parâmetros que caracterizam a periodicidade dessa função, né? A função tem como argumento K0 vezes x. Suponha que isso aqui seja x, certo? Essa aqui é a função cosseno. Essa aqui, na realidade, não é a cosseno, né? Em t igual a zero, essa aqui é a função seno, na realidade. Mas, está de fazer de pi sobre 2 na real com a outra. Deixa eu ver se eu... Vou ser um apontador aqui para poder ver direito. Então, observe, né? A função cosseno de K0x se repete toda vez que K0x variar de 2π. Tá? Então, se eu tiver K0 delta x, né, no espaço, certo? Daqui para cá, né? Daqui para cá, eu tenho delta x. Tal que d2π, né? Então eu tenho um comprimento de onda, que é o período no tempo é equivalente ao comprimento de onda no espaço. Tem um comprimento de onda no espaço, lambda zero. Esse delta x seria lambda zero. No K0, lambda zero é igual a 2π. Então o comprimento de onda associado a essa oscilação no espaço é 2π sobre o número de onda, que a gente acabou de falar, certo? Então o número de onda ele exerce um papel semelhante à frequência angular no tempo. Isso aqui a gente pode chamar que é a frequência angular espacial, tá? Medida em radianos por... A grandeza espacial é metro. O ômega é o quê? Radianos por segundo. Tá? Então o K é como se fosse a frequência angular espacial. Tá? No tempo ele tem ômega igual a 2π frequência em ciclos por segundo, que é em hertz, né? Não é isso? Radiano por segundo, ciclo por segundo, hertz. Isso aqui é hertz. Isso aqui dá o número de picos por segundo que está passando no tempo, né? Mesma coisa, a gente vai ter uma frequência espacial que é obtida, né, dessa conexão K, zero no caso, né, igual a 2π vezes a frequência em ciclos por metro, chamada de μ0, tá? Quando usar F, né, no espaço, eu vou chamar de μ0, tá? Então isso aqui é radianos por metro. Isso aqui é ciclos da função periódica por metro, ciclos por metro. Tá? Se você conecta essas duas coisas, né, lambda zero com μ0, se você bota aqui K0 igual a 2π μ0, você tem a período, ou seja, comprimento de onda é inverso da frequência espacial. Que nem você tem lá, período é inverso da frequência em ciclos por segundo. Tá? Período temporal. Comprimento de onda é inverso do parâmetro que dá ciclos por metro. Tá? Então são essas as quantidades importantes, né? Lambda é inverso dessa frequência espacial. Isso aqui é frequência espacial e K é frequência angular espacial. Radianos por metro e metro menos 1. Tá? Vou lembrar a semelhança aqui. Né? Muito bem. Bom, outra coisa importante, né, se a gente olhar aqui, a fase da função. Isso aqui é o que a gente chama fase, né? Está acostumado a usar fase para... Fase do argumento das funções trigonométricas é a fase. Então, ele se mantém constante, né? A fase é constante, né? Se você tiver num ponto de fase constante, você não vê variação no campo. Que nem um surfista em cima da onda está surfando, né? Não vê variação, está sempre na mesma altura. Tá? Então, se eu tiver com a fase constante, eu tenho essa propriedade, então quer dizer o quê, né? Se eu derivar no tempo aqui, né,
Qual é a velocidade que eu teria que andar para ter a fase constante? O derivado em relação ao tempo vai ser K0 dx dt igual a ômega, né? Dx dt seria a velocidade para que a fase seja constante. Então, dx dt igual a ômega sobre, na verdade é K0, né? K0, né? Isso aqui deve ser o quê, né? Bom, lembra, vocês estão lembrados que K0 é ômega sobre C? Eu acabei de definir antes. Então, dx dt é igual a C, velocidade da luz. Então, para se manter a fase constante, você tem que andar na velocidade da luz. Então, C, nesse parâmetro que aparece aqui, é chamada velocidade de fase, viu, pessoal? De fase, né? Velocidade de fase. Não tem uma figura aqui, não? Aqui, ó. Deixa eu... Viu, pessoal? Velocidade de fase. Não é velocidade física, não. Velocidade de fase. Tá? Velocidade de fase é a velocidade da luz. Então, alguém que esteja no plano de fase constante está viajando essa velocidade para ver a fase constante. Tá? Muito bem. Vou mostrar uma figurinha aqui para poder entender bem essa história. Aqui está mais ou menos. Eu vou mostrar essas disposições de vetor, mas só quero adiantar, para não perder essa oportunidade, olhando só mais ou menos. Muito bem, observe o seguinte: a onda numa direção K, certo? Os campos variam, né? Senoidalmente, como se fosse uma telha brasilite, né? Certo? A amplitude do campo é constante para cá, certo? Mas varia senoidalmente para cá. Então, você tem essa. Então, na direção de cá, você tem isso aqui, certo? A velocidade de fase para manter a fase constante é C. Se você vier inclinado, a velocidade vai ser maior do que C. Você pega um observador que viaja para cá, ele tem que ir mais rápido, certo? Porque ele tem um comprimento maior no mesmo tempo, né? Então, a velocidade de fase para ver nessa direção seria maior que a velocidade de fase C. Certo? Não quer dizer que a velocidade da luz, tem coisa que se chama maior velocidade da luz, não. Só quer dizer que se eu andasse inclinado, eu teria que andar mais rápido do que C para poder ver a fase constante. Só isso. Então, é isso que eu estou dizendo. Isso quer dizer velocidade de fase. Você está em cima da onda, certo? Vai na crista e fica mantendo a sua velocidade constante. Certo? Se eu for inclinado, o surfista quiser ir andando, ele vai bem mais rápido. Certo? Você pode ver o surfista, quando ele vai assim, ele vai na velocidade maior. Certo? Bom, então esses são os parâmetros. Existe uma conexão, certo? Observe isso aqui, essa conexão é muito importante, né? Porque eu não tenho animação para mostrar, mas voltando para essa conexão aqui, ó. Ômega sobre C, né? Isso aqui é 2π vezes F, né? K0 é 2π sobre lambda, comendo de onda, tá? Então lembre-se, comendo de onda é um problema importante, tá certo? Quando a gente começa a se habituar nessa área, a gente começa a saber, um comendo de onda de 1 micron, né, cai no infravermelho, por exemplo, né? Certo? 200 nanômetros já é ultravioleta. Então, a gente começa a ver se habituar com esses númerozinhos mágicos, né? Micro-ondas de 10 GHz dá 3 centímetros, certo? Deixa eu calcular, né? Vou fazer aqui rapidinho. 10 GHz, que é micro-ondas. Né? Vamos ver quanto é que dá aqui, né? Deixa eu calcular, antes de fazer isso aqui vai dar 2, K0 é 2π sobre lambda no espaço livre, né? Você tem uma conexão aqui, uma equaçãozinha conhecida, que vocês sabem, né? A frequência no tempo, ciclos por segundo, é C sobre comprimento de onda. Né? No caso, a gente está falando do vácuo, né? No vácuo, seria isso, né? F igual a C sobre lambda zero, né? Então, se eu botar 10 GHz, eu tenho o quê? Lambda zero vai ser C, que é 3 vezes 10 a oitava, né? Sobre 10 GHz, que é 10 vezes 10 a nona, né? Dá 10 a décima. Então, dá 3 vezes 10 a menos 2, que dá o quê?
3 centímetros. Né? Então 10 GHz a 3 centímetros. Tá? Muita ideia, né? Os telefones celulares estão em 2 GB, eu acho, né? 2 GHz, isso eu acho. Entre 1 e 2 GB da impressão. O telefone celular está, por exemplo, 1 GHz, né? É 30 centímetros a comprimida. Quanto maior a frequência, menor. Quanto menor a frequência, maior. Né? A relação inversa não vai dar 30 centímetros. Né? Então, mais ou menos assim. Tá? Essa periodicidade. Observe, né? Essa relação é importante. Deixa eu botar aqui. Comprimento de onda é o inverso, na prática, da frequência. Né? Frequência grande, comprimento de onda pequeno. Frequência pequena, comprimento de onda grande. Tá? Não tem nenhuma animação aqui não, né? Vou mostrar isso. Se eu colocar aqui, talvez eu possa fazer um desenho rápido aqui. Por que que isso é assim, né? Eu tinha uma animação que mostrava isso claramente, mas deixa eu ver se eu faço aqui. Comprimento de onda grande quer dizer uma onda assim, né? Certo? Comprimento de onda pequeno é uma onda mais rápida, né? Tá? Então imagine um observador que esteja aqui, certo? Parado. Está parado no espaço observando a onda. O que acontece? Essa onda, né, a onda senoidal, ela é. Imagina essa senoide rígida, você lança ela passa, né? Então essa coisa rígida passando. Depois tem uma outra aqui e vai andando para cá, né? Então, esse observador, como meio de onda grande, que é esse caso aqui, ele observa no tempo variações lentas, certo? Porque essa onda é muito enlongada, né? Esse aqui, por outro lado, em que o meio de onda é pequeno, ele observa oscilações rápidas. Né? Por isso que é uma coisa inversa da outra. Frequência, com meio de onda pequena é frequência alta, né? Que é o que ele está vendo aqui. E com meio de onda grande é frequência baixa. Né? Essa é a relação. Muito bem. Bom, vamos voltar para cá. A gente obteve a solução para E, mas a gente não sabe direito a conexão entre os vetores. Esses vetores têm uma disposição espacial que é determinada pelas equações de Maxwell, né? Aqui não está falando, mas vamos fazer aqui, certo? Primeiro detalhe, né? O campo elétrico foi obtido, mostrou o campo elétrico, obtido o campo elétrico seria algo assim, né? Ora, é um vetor constante, mas tem uma conexão entre as direções desses vetores aqui. Essas direções não são, eles não estão orientados arbitrariamente um em relação ao outro. A orientação é determinada pelas equações de Maxwell. Uma das equações de Maxwell é divergente de E igual a zero. Tá? Se eu jogo essa expressão aqui, eu vou ter essa conexão. Divergente de E vai dar divergente é zero. Regra da cadeia, né? Vai dar E zero escalar o gradiente. Mais isso divergente desse vetor que é zero, que é o vetor constante. Né? Certo? Então, material mais um termo aqui, mais a função, né? Divergente de é zero. Isso aqui, por sua vez, é zero, porque é zero é um vetor constante. Bom, isso aqui foi um exercício que vocês fizeram lá no capítulo 1 de eletromagnetismo. Isso aqui dá menos JK
exponencial de menos jkx. Fácil para se convencer que dá isso mesmo. Tá? O gradiente dessa função dá menos jk vezes a função. É um vetor que está na direção do vetor k. Por exemplo, gradiente do produto escalar de k com x dá k. K escalar x é um plano constante ortogonal a k. Né? Dá um vetor que é ortogonal ao plano constante, que é o vetor k. Então, o que a gente conclui aí? Com o divergente aqui é zero. Produto escalar com isso aqui tudinho, né? Dá zero. Ou seja, é zero escalar k dá zero. Então, a gente conclui que os vetores E0 e k são ortogonais. Está falando de vetores físicos, né? Se E0 é real, né? Tem um significado físico, então dá um vetor ortogonal a k. Certo? Ok? Primeiro. Vocês estão com calor? Só de calor. Só não é. Oi? Como é que você estudou essa legal. Isso é aparelho já do. É mesmo? Calcular, né? Uma pergunta? Não, eu estava aqui. Isso aqui foi só um exemplo, né? Eu estou falando, estou antecipando que o divergente, que o gradiente, aliás, estou dizendo aqui o seguinte: o gradiente dessa função dá isso vezes isso. Então fica E0 vezes isso aqui tudinho, igual a zero. Então esse aqui corta, esse menos j corta, fica só o produto escalar de E0 no k. Tá? Né? Porque é igual a zero, né? JK sai, menos J sai, fica E0 escalar k. Daí fica o resultado desse aqui. Ou seja, E0 é ortogonal a k. Então, dado a direção de k, tem que ser escolhido num plano ortogonal a k. Tá certo. Tá? Bom, e H, né? Como é que ele está disposto? Qual é a relação entre H e E? Dado E, quem é a solução para H? A gente vai aqui na conexão, nas equações de Marx, aqui, ó. Essa é rotacional de E igual a menos J ômega B, né, que é medida H. Sabe? Então você tem que H igual a J sobre ômega μ0 rotacional de E. Né? Equação de máximo. Dada a solução para E, H tem que ter uma solução amarrada a essa. Ou seja, H vai dar rotacional de E0 tá? Regra da cadeia de novo, né? Rotacional de um vetor vezes uma função, está aqui, ó, é menos A gradiente vetorial gradiente F
mais f rotacional do vetor. O vetor aqui no caso é zero, né? E a função é a função exponencial. Rotacional do vetor dá zero, porque a é constante. Então fica... Isso aqui vai dar rotacional do que está lá dentro. Dá menos E0. Vetorial gradiente da exponencial, que eu acabei de falar, né? Isso aqui é o que? Menos JK vezes exponencial. Isso aqui vai dar menos, com menos dá mais, é zero vetorial K, certo isso? Tem um J, né? Ah não, mas tem um J. Você vai ficar menos, com menos dá mais, então tem um J aqui, tá certo? Vou botar aqui o J. É zero vetorial a K exponencial de menos J K0 escalar X. Né? Então, joga na equação. Tem um J com J dá menos, né? Vai ficar H igual a menos 1 sobre ômega μ0 é zero vetorial K, né? Vezes exponencial. K, né, no caso. K escalar X. Ou mudando o sinal vai dar H igual a 1 sobre ômega μ0 K vetorial é zero exponencial. Deixa eu ver como é que eu coloquei aqui para ver se é... Bom, eu vou falar impedância, né? Certo? Já temos implicações em relação à direção dos vetores, né? E0 é ortogonal a K. H é ortogonal a K e A é zero. Tá? Okay? Vamos reescrever isso aí, né? Da seguinte forma: digamos que K seja expresso como sua magnitude em um vetor unitário que define a sua direção, o vetor U, que dá a direção do K, certo? Lembrando que K0 é ômega raiz de μ0 epsilon 0. Certo? Bom? Ok? Então, se eu jogo isso aqui, vai aparecer um vetor unitário U, que é a direção do vetor K. Certo? Eu posso deixar isso aqui assim mesmo, quero mais mexer aqui. Então, isso aqui vai dar H igual a... Então, veja, K0U, já vou botar isso aqui, ômega cancela, μ0 epsilon 0 vai ficar 1 sobre raiz de μ0 sobre epsilon 0. U vetorial é. Certo? Essa é a solução para H. E é dado por isso aqui. Certo? Esse parâmetro que aparece aí embaixo é o que a gente chama de impedância de onda. Tá? Lembre-se, né? Ampere por metro, volt por metro, certo? Se você esquecer o metro, fica ampere e volts. Volt por ohm dá ampere. Então, isso aqui é a impedância de onda do vácuo. Certo? Isso aqui vale aproximadamente 377 ohms, né? Não está falando não, mas é isso. Vamos calcular aqui. Veja, deixa eu botar uma expressão para esse peso do ar que é importante, né? O peso do ar que aparece em várias situações, em teoria de antenas, né? Ela aparece lá. Você quer casar impedância com impedância do vago, etc. Olha, μ0 vale 4π vezes 10 a menos 7, né? Henry por metro. 1 sobre 4π epsilon 0 vale 9 vezes 10 a nona, certo? Tá? Então, epsilon 0 vale, na realidade, se você quiser, dá 1 sobre 36π vezes 10 a menos 9.
para de por metro. Se eu fizer agora μ0 sobre ε0, vai dar o quê, né? Tá certo isso? Aí esse μ0 não. Então vai dar 36 vezes 4, π2, né? Vou fazer aqui direitinho. μ0 sobre ε0 vai dar 36 vezes 4. Não vou nem calcular, deixa assim. Π ao quadrado. 10 a μ0 dá 10 a menos 2, que dá 10 a menos 2, né? Certo? A raiz de μ0 sobre ε0 vai dar quanto? Vou fazer aqui para não ficar 2. Uma coisa errada aqui. 2 vezes 6, né? Deixa eu pensar. 4 vezes 10 menos 7. Ah, não. Dividir por ε0 vai dar 10 a segunda. Então isso aqui está errado. 10 a mais 2, certo? Então vai dar 2 vezes 6 vezes π vezes a raiz quadrada de 100 dá 10, né? Vezes 10. Então, Z0 vale 120π. Tá? O pedaço do vácuo vale 120π. Vou botar aqui 120 vezes 3,14. 377 ohms. Tá? O peso do vácuo, se vocês quiserem lembrar direitinho, é 120π. Tá? Se não lembrar do 377, 120π ohms. Muito importante, tá? Impedância tem uma interpretação importante, a gente vai ver em linha de transmissão, né, em outras coisas. Ou seja, o campo magnético, depois dessa confusão todinha, vou para cá, magnético, vocês viram? Ou seja, a onda plana ela tem essa característica. Na direção do vetor de onda K, dado por K0, ele está no vácuo, né? Fica resetando. K, né? Que é igual a K0 vezes a direção de propagação, U. Né? Então, ela tem como solução E igual a E0 exponencial de menos JKX. E H, forma bem simples. 1 sobre Z0, o vetorzinho unitário vezes E, o vetorial, vou botar assim, tá? Se você quiser botar é zero, tudinho, mas é isso aqui. Tá? Essa é a que se chama forma canônica. Né? Escrever a onda plana em sua forma canônica é essa aqui. Então vocês têm que lembrar disso, da mesma forma que vocês lembram da lei de Coulomb, né? Do campo de um monopolo, do campo de um dipolo, campo de monopolo, de um dipolo magnético. Vocês têm que lembrar a forma canônica de uma onda plana, como é que ela é. Na direção do vetor K, ela tem essa forma. Tá? Como é que é a disposição dos campos? Ora, é ortogonal à direção de propagação, que é a direção de K. Tá? A amplitude da onda é constante quando isso aqui for constante, ou seja, quando a fase for constante, K escalar X é constante. Nós já falamos disso na aula anterior, isso aqui é um vetor, é um plano ortogonal a K. Tá? Kx constante é o lugar geométrico dos pontos ortogonais a K. K está para cá, né? Todos os pontos escalares de X com K dá constante, dá cosseno, né? Vezes o módulo de cada um. Constante. Então, o ponto ortogonal a K. Então, veja, E é ortogonal a K. Então, E está no plano de fase constante. H é ortogonal a E e K. H também está no plano de fase constante. Tá? E se você for ver a disposição dos três, deixa eu botar aqui. Se eu botar K para cá, vou botar E para cá, o H vai estar na direção do U, que é esse vetorzinho aqui, né? Vetorial E. O vetorial E dá, nesse caso, indo para cá, saindo do quadro, certo? Aqui está o H. E vetorial H dá para onde?
na direção de cá. O vetor de pointing dá na direção de cá. Tá? Então, esses vetores E e H estão no plano ortogonal a K, que é o plano de fase constante. E se você for olhar, né, a onda plana tem essa forma aqui, harmônica. Né? Deixa eu olhar aqui. Os campos estão oscilando desse jeito. Tá? Eles estão em ortogonais. Tá? Oscilam com a mesma fase. Tá? Campo elétrico, magnético. Tá? Aqui está o plano de fase constante, mostrando como é que é a disposição dos vetores. E e H, tudo está na direção de cá. Tá? E esse é o plano de fase constante. Se você cortar essa telha em cada plano de fase constante, a fase dá constante. A amplitude não varia nesse plano. Tá? Aqui tem outras considerações. Se eu for numa direção oblíqua, né? E assim por diante, que mostra o comprimento de onda medido na direção de cá, vai dar lambda zero. Se você for ortogonal a cá, 45 graus por exemplo, vai dar maior, né, comprimento de onda. Maior, certo? Essa senoide aqui é alongada em relação a essa que está na direção de cá. Muito bem. A gente pode agora calcular qual é a densidade de potência. Ó, vetor de Poynting é potência por unidade de área, né? A gente chama isso também de densidade de potência. Né? Densidade de potência é porque a gente integra uma superfície para saber a potência total. Então a densidade de uma superfície você calcula. Então o vetor de Poynting pode ser calculado por aquela relação, 1/2 de E vetorial H conjugado, certo? Que daria algo assim, né? O vetor de Poynting, fasor, né? É 1/2 de E vetorial H conjugado, né? Tá? Se eu botar a forma canônica dos campos, isso aqui vai dar o quê? S é 0 exponencial de menos JK escalar X. Eu faço produto vetorial com quem? Com H conjugado. Z impedância de onda é número real, então vai dar 1 sobre Z0. U é o vetor unitário real também, tá? Que é a direção do vetor de onda, que é o número real. U conjugado da U. Vetorial é 0 conjugado. Estou calculando o conjugado de H. Viu? Conjugado disso aqui vai dar exponencial de mais J, K conjugado, K é real, X conjugado, X é real, né? K escalar X. Tá? Então isso aqui vai dar o quê, né? Isso aqui combina com isso, cancela, né? Os exponenciais. Vai dar 1/2 sobre 2 é 0. É 0. Vetorial. U vetorial é 0. Conjugado. Né? O que isso dá? A vetorial B, vetorial C, tem aquele produto triplo, né? A, C, B, menos ABC. ACB menos ABC, né? É 0 escalar E0 conjugado na direção de U, que está módulo de E0 ao quadrado. E o outro termo é 0 escalar o vetor unitário U, que dá 0. É 0 é ortogonal a K, é ortogonal a U. Esse termo aqui não tem. Vai dar uma expressão simples, né? 1 sobre 2 é 0. Módulo de E0 ao quadrado. Então, o vetor de Poynting, V2 sobre R, né? V2 sobre 2R no caso fatorial. Então, isso aqui já é real. A densidade de potência, o S lá, que é a parte real de S, né? Dá exatamente isso. Já é o número real, tá? Então, a densidade de potência da onda plana, né, é sempre real. O vetor de Poynting é sempre real. Se ele não fosse real, teria implicações. Uma das implicações seria que o espaço
consome energia. A gente sabe que isso não é verdade. O vácuo não consome energia nenhuma. A onda passa e não vai ser absorvida nenhuma parte dela. Sabe? Se tivesse aqui alguma coisa dizendo que essa não era real, a implicação seria essa. Ia ter energia dissipada no vácuo. Isso não acontece. Tá? Certo? Então o vetor de point é tensão ao quadrado sobre impedância. É aquela expressão clássica. Então é fácil, né, de a gente lembrar isso. Né? É 0 ao quadrado, densidade de potência sobre 2E0. Né? E a gente pode calcular várias coisas aí. Né? Densidade de energia da onda plana, tá certo? Que é a densidade de energia elétrica, né? Magnética. Se ele for calcular, né? Que vai verificar, pode se mostrar fazendo uma continha, sugiro que vocês façam, pode ser tema da oficina, né? Densidade de energia elétrica é igual a densidade de energia magnética. Tá? Se isso não fosse verdade, iria implicar que para uma onda plana, o espaço, o vácuo é ou capacitivo ou indutivo. Tá? Porque vocês estão lembrados do turning point, né? A parte lá, a parte imaginária, que é o capacitivo ou indutivo, é a diferença das energias. Se elas fossem diferentes, quer dizer que o espaço é capacitivo, o vácuo é capacitivo ou indutivo, não é verdade, né? Então é balanceado perfeitamente. A energia total eletromagnética é a soma das duas, tá? Densidade, né? E pode calcular, né? E é fácil mostrar, né, que a energia se propaga no espaço com velocidade igual à velocidade do vácuo. Tá? Se a gente calcular as coisas aqui, a gente vai verificar. Tá? Eu sugiro que vocês façam isso aí, eu vou deixar para vocês fazerem. Tá? Essa análise aí eu vou deixar para vocês fazerem, porque eu vou cobrar de vocês na oficina. Tá? Se vocês fizerem um cálculozinho da energia que ocupa um pedaço de volume do espaço, ver com que taxa essa energia passa de um ponto a outro, né? Ela é transferida de uma face para outra. Você vai ver que essa taxa, essa velocidade é a velocidade da luz. Tá? Basta calcular. Né? Então a pergunta é a seguinte, só para concluir, né? Eu obtive uma solução canônica, né? Ondas que se propagam na direção do vetor K. Como é que elas são? São dessa forma. Né? Por exemplo, uma onda que se propaga no sentido mais x. Bom, nesse caso, K vale K0 a x. Tá? Uma onda que se propaga, eu digo, bom, essa onda está se propagando no sentido de mais x, ou seja, isso aqui é o U. U é igual a x. Já acabei de falar. Tá? O sentido mais x quer dizer isso. Então a onda vai ter uma dependência espacial, que é exponencial de menos j, K escalar vetor posição x, que tem 3 componentes. X tem 3 componentes, né? X a x, mais y a y, mais z a z. Tá? X escalar K vai dar quanto? K0 vezes x. Então esse é o argumento do campo. Tá? Uma onda que se propaga no sentido U igual a menos a x. Como é que ela vai ser? Você vai fazer, o K agora vai ser menos K0 a x. Então o argumento da função vai ser x escalar isso vai dar exponencial de jk0. Uma onda que se propaga no sentido mais x tem um argumento menos aqui, no sentido menos x vai ter um argumento mais aqui. Então observe que eu não preciso me preocupar com o sinal que está lá em cima. Né? Quem define o sinal é a direção de propagação, o sentido de propagação. Né? Então uma onda que se propaga no sentido de k tem um comportamento menos jkx. Uma onda invertida que vai no sentido inverso, no sentido oposto, é exponencial de mais jkx, onde k é o mesmo k daqui, certo? Ou se você quiser botar o k' igual a menos k, volta de novo à expressão original, exponencial de menos jk' escalar x. O que eu quero dizer é o seguinte, eu não preciso me preocupar com o sinal, certo? O vetor com suas componentes vai dizer para onde a onda está indo. Eu tenho todas as soluções possíveis da equação da onda, da equação de Helmholtz, usando simplesmente essa função canônica em que aparece apenas menos aqui, j, o k, em que você define a direção e sentido, escalar x. Todas as ondas planas vão ser desse tipo aqui, tá? Com aquelas relações. E é ortogonal a k,
E H é o vetorial, é sobre Z0. Super simples, tá? Isso tem que ser muito bem conhecido por vocês. Tem que estar no sangue. A forma canônica de onda plana é essa aqui. Porque tudo que ele vai fazer é baseado nessas harmônicas espaciais. Guia de onda. Se a gente obter a solução, a gente vai ver que o módulo guia de onda pode ser decomposto em ondas planas. Um guia de onda retangular, por exemplo. Tá? Então tudo sempre aparece onda plana. Equação da onda de mecânica quântica. Solução é onda plana. Aparece em todo canto. Tá? Esse tipo de onda. Né? E por que elas são importantes? Porque elas são os harmônicos. São os modos normais do sistema. Qualquer outra coisa pode ser escrito dentro dela. Que nem série de Fourier do Fórmula de Fourier, né? Coisa. Tem série de Fourier no espaço. Né? Uma função de três variáveis pode ser composta em ondas planas, harmônicos espaciais. Tá? Ok? Vamos parar por aqui. Segunda-feira terminamos esse capítulo 7. Segunda não. Agora é quarta. Quarta-feira e na sexta tem uma piscina, a primeira oficina, sabe? Tem uma ata aqui para vocês.